Salve, salve, elefantinhos! O tema de hoje é quais foram as dificuldades que o povo de Candomblé passou para que a sua religião fosse reconhecida. Meu nome é Babá Diego de Odé, sou Babalorixá do Eliaxé Belajô. Estamos juntos aqui nessa jornada pelo livro O Candomblé Bem Explicado. Nesse título, nós vamos encontrar alguns pontos bem interessantes sobre o passado e o presente. Como tudo no Candomblé, nós vamos voltar no passado e entender que todo o preconceito, que toda a perseguição que nós sofremos não se inicia nesse tempo, se inicia no tempo dos nossos antepassados e a forma com que os nossos antepassados vieram para cá. Os antepassados vieram para cá como mão de obra. E o Brasil demorou muito tempo para poder abolir a escravidão. Isso fez com que todo esse processo de preconceito, de perseguição, tivesse ainda tão incutido no nosso povo. Mesmo nós temos leis como o artigo 208 do Código Penal, como o artigo 215 da Constituição Federal, garantindo o direito que nós temos em cultuar as nossas divindades, em fazer o nosso candomblé. Ainda hoje nós sofremos essa perseguição, os nossos templos são quebrados, os nossos adeptos são perseguidos tanto no trabalho quanto nas escolas, e essa é uma estrutura doente. O Brasil tem uma estrutura doente ainda de um processo colonizador, ainda de um processo escravagista. E o nosso papel como líderes religiosos é trazer informação para que você, adepto da nossa religião, possa se defender. Um dos pontos mais evidentes da nossa religião é que a cor do nosso povo, a cor dos nossos antepassados, influencia dentro desse processo de discriminação e perseguição. Nós devemos lembrar que esse processo do negro sair do processo escravagista e ir para o mercado de trabalho, e ir para a vida como civil, não se deu quando aconteceu a libertação. É um processo que nós lutamos muito e ainda lutamos até hoje para que ele seja justo. O Brasil é um país laico, ele garante o nosso direito a professar a nossa religião, não só o candomblé, não é uma lei. O Brasil não fez uma lei apenas para o candomblé, ele fez uma lei para todas as religiões. Então o Brasil tem uma Constituição que garante que você pode colocar o seu fio de conta, que você pode ter o seu preceito religioso respeitado e entender que todos os ataques ao candomblé não é legítimo, porque nos atacam porque somos um povo demoníaco, um povo que vai para o inferno. Na nossa religião não existe inferno. O conceito de pecado, do bem e do mal, é diferente desse conceito cristão. Então, muitas vezes, quando o cristão nos aponta, quando outras religiões nos apontam, porque nós devemos lembrar que não é a religião que nos ataca. São os líderes que se apropriam dos seus textos espirituais, seus textos religiosos, para que, dentro da sua interpretação, nós sejamos aquilo que eles devem atacar. Porque dentro desses textos eu nunca ouvi o nome de um orixá. Eu nunca vi um nome de um símbolo nosso. Eles associam que nós somos aquilo que eles perseguem. Então, dentro desse entendimento, o conhecimento e saber os seus direitos vai ser fundamental para você enfrentar. Se a escolha do seu destino, se a escolha de Olorum, se a escolha do seu orixá é você ser um adepto, o conhecimento vai ser um dos seus principais escudos contra o mundo lá fora. Quando a gente fala como que chegou a ser reconhecido como candomblé, foi com muita luta, e luta de Alorixás, principalmente do poder feminino, que foi à frente e lutou para que a gente conseguisse as leis, que nossos templos não fossem atacados como era. Então, no início do século XX, os terreiros, eles precisavam tocar com atabaque bem baixinho, muitos deles tocavam só na palma da mão, muitos líderes, como narra o próprio livro, eram presos. Os seus assentamentos, os seus objetos sagrados eram apreendidos. Hoje, nós temos a lei do nosso lado, mas muitos estados e muitas cidades, ainda o poder público não está preparado para esse tipo de denúncia. Nós recebemos todos os meses nos disque denúncias das grandes capitais entre 100 e 200 casos só direcionados ao povo de Candomblé e de Umbanda. São casos que não passam por um inquérito e logo eles não são acompanhados, não entram nos índices. Então fica difícil até para o governo, para o Estado, avaliar. Então o que nós estamos lutando hoje é que os órgãos públicos, os hospitais, as escolas onde nossas crianças sofrem nos preceitos, estejam preparados para lidar com outras religiões, lidar com as diferenças, não só religiosas.
A Lei 7.716 de 89, no artigo 20, garante ali que nós sejamos protegidos, porque é crime você praticar, você incitar, você de uma forma induzir o preconceito e a discriminação por cor, por raça, por etnia e também religiosa. Então, um pai ou uma mãe que tem o seu filho iniciado na religião, porque todas as religiões batizam crianças, a nossa religião também, crianças se iniciam. Precisa conhecer essas leis, precisam parar um pouquinho, ler as leis, para que chegue à escola sabendo os seus direitos e os seus deveres. Nós temos que lembrar que as leis, um Estado laico, o Brasil é um Estado laico, mas nós temos também deveres como cidadãos. Então, para que a gente possa exigir do governo os nossos direitos, nós temos que conhecer os nossos deveres. A nossa religião, seja o candomblé, seja a umbanda, seja os cristãos, sejam os pentecostais, seja qualquer crença, precisa entender que além das suas crenças, da sua fé, nós temos aqui os nossos deveres. A gente não pode machucar o espaço do outro, a liberdade do outro, nós não podemos nos tornar criminosos para exercer a nossa fé. Nós estamos dentro de um país que garante que o outro pode rezar do jeito que ele quiser pro Deus dele. Nada, eu não tenho o direito como cidadão de ir lá impedir o outro, a não ser que ele esteja ferindo, me agredindo, me discriminando, quebrando os meus objetos sagrados. Aí sim eu posso, de alguma forma, procurar os meus direitos mediante os órgãos públicos. Chame a polícia, chame um responsável. Graças a Deus, os estados, graças ao Lorum, a todas as divindades, nós estamos em um processo de um entendimento muito maior, que é resultado desses nossos antepassados que lutaram para que a gente hoje tivesse esses direitos garantidos.